Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 50 e 51 do curso de Química 2 e o assunto desta aula é propriedades coligativas 3. Bom, eu falei na aula anterior que quando você adiciona soluto não volátil, você altera as propriedades físicas do solvente, sendo esse soluto não volátil. Portanto, quanto mais concentrado for a adição desse soluto, portanto, a gente tem que falar de partículas, quantidade de partículas, mais difícil será evaporar, mais difícil será ebulir e mais difícil será congelar esse solvente, portanto, essa solução. Então, menor será a porção de vapor, maior será a temperatura de ebulição e menor será a temperatura de congelamento. Uma observação: o efeito coligativo depende da quantidade de partículas, portanto, você sempre tem que pegar o soluto que você está colocando e ver o que vai acontecer após colocar a água, após entrar em meio aquoso. Nesta aula eu falei para você que quando você adicionava um sal tinha que ver a dissociação iônica para ver a quantidade de partículas, e depois eu resumi tudo que a temperatura de ebulição seria maior naquele que tinha mais interações intermoleculares. Mas nesta aula a gente vai falar de números. Qual é a temperatura de ebulição? Qual é a concentração? Perceba que eu fiz aqui, eu peguei 4 beckers. No primeiro becker tem água líquida, tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, ele diz. No segundo becker eu coloquei sacarose com a concentração molar, de 0,2 mol por litro. E ele falou que a temperatura de ebulição foi para 102 graus. Ok. No terceiro exemplo, ou no terceiro becker, eu peguei um sal, cloreto de potássio, e ele pergunta qual é a temperatura de ebulição quando a concentração foi de 0,3 mol por litro. E no quarto becker, ele fala que tem uma água, eu adiciono sulfato de alumínio, um sal, e ele diz que a temperatura variou para 105 graus, portanto teve uma variação de 5 graus na temperatura de ebulição. E ele pergunta qual é a concentração desse sal que eu coloquei. Como que a gente faz isso? Bom, de início, vamos entender o que aconteceu no primeiro becker. Você tinha sacarose, portanto C12, H22O11, sólida. Ela entrou no meio líquido, portanto, agora ela sofre um processo. Ela entrou na água e ela ficou aquosa, C12, H12, H22, O11. C11, né? C11, H22, O11. E ela ficou no meio aquosa. Se você tem 0,2 mol aqui, você vai ter 0,2 mol aqui também. Portanto, você tem 0,2 mol de partículas. Então, se 100 graus, aqui não tinha nada, 100 graus, zero. Portanto, teve uma variação de, se você colocou 0,2 graus e teve uma variação de 2 graus Celsius. Você colocou 0,2 mol de partículas e teve uma variação na temperatura de 2 graus Celsius. Ok. O que ele está perguntando no terceiro exemplo? Por quê? Porque aqui é 1 para 1, Por isso que 0,2 mols variou em 2 graus Celsius. Ótimo, ele falou aqui. Porque aqui está 1 para 1. Mas e no segundo becker? No terceiro becker? No terceiro becker, você tem um sal, um cloreto de potássio. Portanto, quando você pegar o cloreto de potássio, ele é uma ligação iônica, sólido, isso é um sal. E colocar ele meio aquoso, vai liberar o K+, mais o Cl-, um cátion e um ânion, aquoso. Aqui estava sólido, agora está aquoso. Portanto, se você tinha uma molaridade de 0,3 mol de soluto, aqui você vai ter 0,3 mol também, e aqui você vai ter 0,3 mol também. Portanto, no final você vai ter 0,6 mol de partículas. Isso nos diz o quê? Nos diz que se 0,2 mol variou em 2 graus, 0,6 mol vai variar em quantos graus? X vai ser 0,6 dividido por 0,2, vai ser 6 graus.
Portanto, ele pergunta qual é a temperatura final dessa solução. A temperatura final dessa solução vai ser 106 graus Celsius. Ok? Ótimo! Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo o processo. Eu coloquei aqui, se aqui está 1 para 1, portanto 0,2 mol, variou em 2 graus Celsius, aqui estava água pura. Então, 1 para 1 variou em 2 graus Celsius. 1 tem 1 mol aqui, está gerando 2 mols. Isso aqui é 1. Então tem 1 mol de partículas, gera 2 mol de partículas. Se tem 0,3 mol, vai gerar 0,6 partículas. Então isso aqui está 1 para 2. Se surgiu 0,6 partículas, tem 2 íons tendo interações intermoleculares com a água, fazendo com que a temperatura de ebulição seja maior. E agora a gente botou em números. A temperatura de ebulição está de 106 graus. Teve uma variação de 6 graus, justamente pelas interações intermoleculares íon dipolo do potássio com o cloreto. Bom, e no quarto exemplo, é diferente. Por quê? Porque ele te dá a temperatura final e ele quer saber a concentração do sal. Vamos lá, vamos por etapa. Se teve uma variação de 5 graus Celsius, ok, mas você tem que ver como é que o que está formando, qual é a proporção. Vamos pegar esse sal. O sal é o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, quando entra em água, você sabe que isso aqui é um composto iônico, portanto vai sofrer uma dissociação iônica, em que vai formar justamente 2 alumínios mais 3, ó, 2 alumínio mais 3, mais, então 1 mol aqui, ó, vai formar 2 alumínio mais 3, mais justamente 3 SO4 menos. Então, tem 1 mol para 5 mol de partículas. Formaram 5 mol de partículas. Portanto, ó, ele falou que a variação foi de 5 graus Celsius. Você sabe, ó, dos enunciados, lá das questões de cima, que 0,2 mol tem uma variação de 2 graus Celsius. Portanto, para uma variação de 5 graus Celsius, qual deveria ser a quantidade de mol? A quantidade de mol seria X. Portanto, o X vai ser a quantidade de mols para variar 5 graus Celsius. Seria 5 vezes 2 vai dar 1 mol. 5 vezes 2, 1 mol dividido por 2. Portanto, aqui vai dar 0,5 mol. Ok? Você deveria ter 0,5 mol. 0,5 mol. Ok. Mas nesse composto você tem 1 mol aqui, 1 mol, gerando 5 mol de partículas. Você precisa de 0,5. Então você tem 1 mol gerando 5. Para você ter 0,5 mol, você precisa de quantos mols do sulfato de alumínio? X. Portanto, X vai ser igual, a concentração vai ser igual, justamente 0,5 dividido por 5 vai dar 0,1 mol. Essa vai ser a concentração molar, 0,5 mol. Por quê? Bom, o que eu fiz? Eu falei que se 0,2 varia 2, 5 graus, que é o que ele disse que variou, ele precisa de quantos mols? Precisa de 0,5. Mas a proporção desse sal é 1 para 5. Então, 1 mol gera 5 mol de partículas. Eu preciso de 0,5 mol. Então, eu preciso de qual molaridade do sal? 0,1. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu tenho 0,1 no início. Portanto, aqui vai ser o dobro, 0,2 mol. E aqui vai ser o triplo, 0,3 mol. Somando tudo vai dar 0,5 mol, ok? 0,5 mol de partículas no final. Eu sei que 0,2 mol varia em 2 graus Celsius. E 0,5 ia variar em quanto? 0,5 ia variar em X. X em graus Celsius vai ser
2 multiplicado por 0,5 dividido por 0,2. Portanto, x em graus Celsius vai ser, corta, vai ficar 0,5 dividido por 0,1, que vai dar, multiplica embaixo e em cima por 10, multiplica por 10 vai dar 5 dividido por 1, portanto 5 graus Celsius. Ó a temperatura final de 105 graus Celsius. Então, se você sabe a primeira relação, você vai achando as outras relações. Então, ó, no terceiro Becker, ele perguntou a variação da temperatura. Achamos a quantidade de partículas, achamos a variação da temperatura. Foi de 6 graus Celsius, portanto 106 graus Celsius. No quarto Becker, ele deu a variação da temperatura e pediu a concentração em mol. O que você faz primeiro? Você sabe que 0,2 mol varia em 2 graus a temperatura. Então, 5 graus Celsius vai variar, você precisa de quantos mols? 0,1 mol. Depois que você tem 0,2 mol, você varia em 2 graus Celsius. Em 5 graus Celsius você precisa de quantos mols? 0,1 mol. Ok, eu tenho o sal ele quebra 1 na proporção de 5. 1 mol de partículas para 5 mol de partículas. Então, eu tenho 1 mol de partículas para 5 mol de partículas. Quanto que eu preciso? Aqui vai dar 0,5, né? Vai ficar 0, aqui vai ficar 0,5. X é igual a 0,5 mol. Portanto, 1 mol de partículas gera 5 mol de partículas. 0,5 mol de partículas, que é o produto, precisa de quantos mol de partículas nos reagentes? Vai ficar 0,1. Então, essa vai ser a concentração molar. Por quê? Porque se for 0,1 mol aqui, vai quebrar em 0,2 e 0,3. Isso aqui vai resultar em 0,5, que é igual, portanto, se 0,2 mol varia a temperatura em 2 graus Celsius, 0,5 mol vai variar a temperatura em X. X vai ser igual a 5 graus Celsius. Então, achamos aqui a variação da temperatura. A temperatura de ebulição do terceiro sal vai ser igual a 105 graus Celsius. Portanto, depende da concentração e da quantidade de partículas. Depende dos dois. Se tiver uma baixa concentração, vai ter uma baixa variação da temperatura. Se tiver uma alta concentração e uma alta formação de partículas, vai ter uma alta variação da temperatura. Então, quem tem a maior temperatura de ebulição? Esse. Se esse tem a maior temperatura de ebulição, então a temperatura de ebulição do 3 é maior que a temperatura de ebulição do 4, que é maior que a temperatura de ebulição do 2, que é maior que a temperatura de ebulição do 1. Temperatura de congelamento. A temperatura de congelamento de 1, temperatura de congelamento de 1 é maior que a temperatura de congelamento de 2, que é maior que a temperatura de congelamento de 4, que é maior que a temperatura de congelamento de 3. Por quê? Porque esse teve a maior variação. Por quê? Porque teve maior quantidade de partículas. Aqui teve 0,6 mol de partículas e aqui teve 0,5 mol de partículas. E a pressão de vapor de 1 é maior que a pressão de vapor de 2, que é maior que a pressão de vapor de 4, que é maior que a pressão de vapor de 3. A pressão de vapor é justamente a quantidade de vapor que está saindo. Se você tiver maior interações intermoleculares, porque tem 0,6, maior vai ser as interações. Portanto, menor será a pressão de vapor, que é aquela fuga saindo de líquido para gasoso. Bom, ao falar disso tudo, eu só não falei de uma coisa. O que? É o que a gente vai falar agora, que é a pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Vamos entender. Bom, a pressão osmótica eu vou colocar nesta aula porque faz parte dos assuntos de soluções. E para não ter que criar outra aula e tal, eu vou falar da pressão osmótica. Então, a propriedade coligativa termina por aqui. Então, você tem a alteração nas propriedades físicas da solução, justamente pela adição de soluto não volátil. E eu te expliquei em questões de pensamentos, assim, blocos de dimensões atômicas,
e falei também em questões de número, quantidade numérica. Agora eu vou falar da pressão de vapor. Pressão osmótica, normal, osmótica. O que é a osmose? Osmose é a tendência que a água tem de sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado para o meio concentrado. Portanto, a água por osmose, espontaneamente, ela sai do meio menos concentrado. Aqui está o meio mais concentrado. Então, a água sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Água. Isso aqui, ó, é a osmose. A osmose sempre vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se aqui tiver mais concentrado com soluto, a água vai para o meio mais concentrado. Isso é por osmose. Digamos que você tem aqui, ó, uma lesma. Aqui está a lesma. E essa lesma está andando aqui, ó. Você sabe que a pele dela, ela é uma pele permeável. E você vai lá e joga sal aqui, ó, sal. É um pouco maldoso fazer isso, mas você joga sal. O que vai ter aqui, ó? Aqui, ó, vai ficar mais concentrado essa região do que a lesma. Então, a água da lesma vai sair de dentro dela para a região mais concentrada. Isso aqui é a osmose. Então, você vai matar o animal. Por quê? Porque a água dela aqui está menos concentrada. Ela está menos concentrada. E se você jogar sal nela, aí você vai lá, ela vai ficar uma região mais concentrada, uma região menos concentrada. Por osmose, a água vai sair de dentro dela para a região mais concentrada. Você vai matar o animal. Isso também acontece com os anfíbios. Sapo, por exemplo, ele tem a respiração cutânea, portanto a pele dele é permeável. Se você jogar sal nele, jogou sal nele, a região fora dele vai ficar mais concentrada. Portanto, ele vai perder água por osmose, justamente porque o meio de fora, onde está a pele dele, está mais concentrado. Então ele vai começar a ficar desesperado porque ele vai ficar justamente desidratado. Bom, isso também ocorre, ó, além de ocorrer aqui, vou apagar isso aqui tudo, isso também ocorre na sua célula. A sua célula pode ter 3 tipos. Pode ter 1 Becker, 2 Becker, 3 Becker. Você vai pegar uma hemácia e aqui está um meio hipertônico, isotônico e aqui um meio hipotônico. Quando você tem um meio hipertônico, a sua célula murcha. Por quê? Porque aqui o meio hipertônico, a solução ela está mais concentrada que sua célula. Então a solução está mais concentrada que sua célula, tem mais soluto. Portanto, a célula está em um meio hipertônico. O que acontece? A água da sua hemácia, que sendo hemácia, ela vai sair da hemácia para o meio hipertônico, para o meio mais concentrado, justamente para o meio osmose. Já no meio isotônico, a sua hemácia fica redondazinha assim, ó, fica bonitinha. Por quê? Porque vai estar a mesma concentração de dentro, vai estar a concentração de fora. Se eu não me engano é 0,09% de NaCl. Essa aqui é uma concentração isotônica. A célula não perde água para o meio e nem recebe água, porque está na mesma concentração. E você tem quando a célula ela incha, ela fica inchada por estar no meio menos concentrado. Então a célula está mais concentrada que o meio, faz com que a água entre
dentro da célula. Então ela incha. Ela pode encher tanto que pode ocorrer a lise, a célula estourar. Pá! Ocorre a lise. A lise pode te matar. Se você pegar uma pessoa e colocar ela no meio menos concentrado, ela vai entrar tanta água que você pode matar uma pessoa. Aqui, ó, no meio hiperconcentrado, onde ocorre? Você está na piscina lá de boa, quando você olha a sua mão, a sua mão está toda enrugada. A sua mão enrugada é porque ela perdeu água. Por quê? Porque no meio da piscina está no meio mais concentrado, de cloro, de sulfeto, está um meio mais concentrado. Então a água tende a sair da sua célula por osmose. Osmose é um tipo de difusão, onde não tem gasto energético. Então a água sempre vai para o meio mais concentrado, espontaneamente. Bom, o que é importante falar de osmose também? Vou falar de osmose, vamos apagar isso aqui e falar de uma membrana semi-impermeável que permite que ocorra a osmose. Digamos que você tem aqui, ó, um recipiente que seja bastante grandinho e no meio dele tem uma membrana que é uma membrana muito cara. Por quê? Porque essa membrana essa membrana é uma membrana que não permite que passe o soluto, só permite que passe o solvente. Então aqui, ó, digamos que tem uma quantidade de água pura, ó, H2O puro. E aqui do lado, a gente tem uma quantidade menor de água. E em cima tem um êmbolo. Se tem um êmbolo, a gente sabe a pressão. A gente coloca aqui, ó, muito soluto. Vai colocando bastante soluto para deixar essa solução concentrada. Você vai concentrando essa solução. Ao ir concentrando essa solução, a água, por espontaneidade, vai passar por essa membrana semi-permeável. O que é a membrana semi-permeável? É aquela membrana que só permite passagem de solvente, não permite a passagem de soluto. A gente vai observar que a água vai espontaneamente para cá, ó. Se ela vir para cá espontaneamente pelo efeito da osmose, porque a água sempre tende a ir para o meio mais concentrado para justamente diluir essa concentração, você concorda que aqui vai aumentar o volume? Portanto, esse êmbolo aqui, ó, vai subir, né? Se você colocar um peso aqui, ó, vai aumentar a pressão desse sistema. Você concorda que vai aumentar a pressão desse sistema? Ao aumentar portanto, vai ficar aumentando a pressão desse sistema se você colocar um êmbolo aqui. Então o êmbolo vai ficar empurrando para cima de baixo, ó. Se você tem um êmbolo aqui, ó, e você coloca um peso, você vai aumentar a água, portanto vai aumentar a pressão. Vai ter uma pressão de baixo para cima sobre o êmbolo. Portanto, a pressão, isso aqui, quando tem uma pressão, quando você tem a osmose, aqui vai começar a aumentar a pressão. Por que vai aumentar a pressão? Porque vai aumentar a quantidade de solvente. Portanto, vai aumentar a quantidade de matéria por mesmo espaço. Então, vai ter uma pressão, ó, vou colocar aqui em cima. Vai ter uma pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É a pressão em que a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, em que essa pressão exerce de baixo para cima nesta área. Então, cada vez a pressão será maior. Por quê? Porque ele vai querer diluir isso aqui. Então, o nome da pressão osmótica é dado por π. Como que a gente faz para calcular a pressão osmótica? Bom, é muito fácil. Por quê? Porque pressão não é volume igual a massa, não. Pressão, pela equação de Queperon, né? PV nRT. Então, a pressão ela é igual a nRT dividido por volume. O que é número de mols dividido por volume? Molaridade.
Então, a pressão osmótica é a molaridade multiplicado pela constante universal dos gases multiplicado pela temperatura em Kelvin. Então, você tem a pressão osmótica sendo a molaridade da concentração, a molaridade da região mais concentrada multiplicado por R multiplicado por T. Então, isso aqui é a pressão osmótica. Então, vamos para o exemplo. Digamos que você tem esse exemplo aqui, ó, sendo que você tem uma concentração de C6H12O6 de uma concentração de 0,1 mol por litro. E ele pergunta qual vai ser a pressão aqui dentro, qual vai ser a pressão osmótica. Portanto, a pressão osmótica é a molaridade da concentração mais concentrada multiplicado por R multiplicado pela temperatura. Ele tem que dar a temperatura ele falou que é 37 graus Celsius. Se a temperatura 27 graus Celsius, mas você sabe que a temperatura tem que ser em Kelvin, portanto vai ser 300 Kelvin. Então a pressão osmótica vai ser a molaridade, 0,5, multiplicado por 0,00082, multiplicado por 300. A pressão osmótica aqui, ó, para essa concentração, vai ser de 12,3 atm. Então, se você tiver uma molaridade de 0,5 aqui, ó, a pressão vai ser tão alta da água nessa região, a pressão vai ser de 12,3 atm, é uma pressão muito alta. Vamos fazer um outro exemplo com o NaCl. O NaCl com uma concentração de 0,5 mol por litro, sendo que numa temperatura também de 27 graus Celsius. Bom, aqui, ó, você não pode falar que, então a pressão osmótica vai ser a molaridade multiplicado por R multiplicado pela temperatura. Então a pressão osmótica você não pode botar 0,5. Não. Por quê? Porque isso aqui é um sal, ele sofre processo de dissociação iônica, portanto o NaCl se quebra em Na mais Cl-. Portanto, qual é a concentração molar desse sal nessa solução? Se aqui é 0,5 mol, aqui é 0,5 mol e aqui também é 0,5 mol. Portanto, a concentração de íons aqui dentro é 1 mol de partículas. Tem que pensar nas partículas. Portanto, a molaridade da solução mais concentrada é 1, multiplicado por 0,0082, multiplicado por 300. 0,082, constante universal dos gases. Portanto, a pressão osmótica aqui, ó, vai ser de 24,6 atm. Olha o tamanho dessa pressão aqui, ó. A pressão que a pressão osmótica, a água está fazendo aqui, ó. Ele está fazendo uma pressão para cima, de baixo para cima, de 24,6 atm. Bom, o que é importante dizer nessa história? O que é importante a gente falar? É importante a gente dizer um mecanismo chamado osmose reversa. O que é a osmose reversa? A osmose reversa é justamente o processo em que, se aqui está aumentando a pressão, se você aplicar uma pressão aqui, ó, se você aplicar uma pressão aqui, se você aplicar uma pressão para essa concentração aqui, ó, digamos que você tem 0,5 mol de NaCl aqui. Se você aplicar uma pressão de 25 atm aqui, ó, você está aplicando uma pressão maior que a pressão osmótica. Então, você vai conseguir fazer com que a água saia do meio mais concentrado e vá para o meio menos concentrado. Você faz uma limpeza da água justamente com a osmose inversa. Quem faz isso? Israel. Israel pega a água do Mar Morto, aplica uma pressão maior que a pressão osmótica,
para que a água saia do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso ele faz tendo uma membrana semipermeável que só passe o solvente, deixando o soluto aqui. Portanto, eles conseguem água pura pela osmose inversa. Por que esse sistema é tão difícil? Porque você vai ter que ter uma membrana semipermeável que consiga resistir a uma pressão de 25 atm. Então, o mais difícil para conseguir a osmose reversa é essa membrana semipermeável. É muito difícil a gente conseguir uma membrana que aguente essa pressão inteira. Uma pressão muito alta, é 25 atm se você tiver essa concentração aqui. A do Mar Morto é uma concentração muito maior de sal. Então, você tem que ter uma membrana semipermeável que resista a essa pressão para que a água saia do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, conseguindo água pura. Então, esse processo de aplicar uma pressão maior aqui é chamado de osmose inversa e é uma das maneiras de conseguir uma água potável. Ok? Nunca se esqueça que é o número total de partículas. Se você esquecer disso, você ia pegar essa mesma concentração da sacarose, da glicose, e ia falar que ela ia ter a mesma pressão osmótica, e não é. Você tem que falar do número de partículas, a molaridade do número de partículas, ok? Então, eu termino o curso de Química 2, espero que vocês tenham assistido tudo, a gente falou bastante coisa, esta foi a última aula de Química 2, e até as próximas aulas de Química 3 e de Química 4, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!